Por isso a palavra profética não é uma palavra de bajulação, ela é uma palavra que fere. E aí você entra na dimensão mais bonita do amor. Amor que é amor fere. Assim como na atividade física, a musculatura precisa sofrer microlesões para ela poder crescer. Aqueles velhos tudo torto, que não dá conta de ficar nem... parece um anzol. A minha mãe sente dor nas cadeiras, sente dor nos bancos, sente dor na mesa. E nós sabemos, as dores das costas, elas são frutos, sabe de quê? De falta de um exercício físico que se chama fortalecimento da lombar. Essa bobaginha aqui, ó. Isso aqui fortalece a lombar, quando feito no aparelho certo, de um jeito certo. Agora eu pergunto, é gostoso fazer? Não. O seu músculo sofre na hora que você está fazendo. Ele está sendo microlesado, isto é, ele sofre pequenas rupturas. E aí ele cicatriza mais forte. O ser humano que consegue fazer a experiência da disciplina física, sabe do que eu estou falando? Deus nos beneficia até os 40. Depois, meu amigo, segura que cai. Mas sabe o que é bonito? Até os 40, Deus lhe dá a oportunidade de envelhecer bem. Aí você, eu acho que hoje não vai dar para ir não, eu tenho um churrasco aí, está difícil, mas segunda-feira eu começo. E você passa os 40 anos se justificando, e o seu músculo vai ficando quietinho, feliz, porque ele não está sendo exigido. Ele vai ficando quietinho, ele não vai reclamando, porque ele está todo tranquilo. Aí quando passa os 40, aí o negócio vai ficando. E você vai vendo que você é filho de Adão. E aí você começa a sofrer as consequências da sua falta de cuidado com a sua lombar. A pessoa fala, ela fica 15 minutos só assim, ó. Quando ela levanta, né, ela é incapaz de dar uma palavra com alguém. Aí ela senta, parece um pepino emendado numa abobrinha. Ninguém nos escondeu que seria necessário a disciplina. Ninguém nos ensinou, ninguém nos iludiu de que seria fácil, que nós nascemos de um jeito e morremos. Não! O seu corpo, se não é disciplinado, se o seu corpo você não expõe ao sofrimento necessário, ele vai despencar antes da hora. E porque ele despenca antes da hora, o que mais sofre é as costas, porque nós não nascemos para ficar em pé. A gente ficou em pé de atrevido. Era para a gente estar igual assim. Você já imaginou que coisa feia, você de salto alto, precisando entrar numa festa desse jeito? Você não sabe o sofrimento que a nossa próstata tem, porque a gente faz xixi em pé. Os homens, mulher só vai quando o banheiro é muito sujo, né? O nosso sofrimento, outro dia estava ouvindo um médico nos explicar isso, sabia disso? Que o fato de nós termos ficado de pé, causa um sofrimento terrível para o nosso organismo. Claro, a gente se adaptou a isso. Mas a nossa próstata sofre dobrado. Mas ninguém tem vontade. Imagina se você pega, vendo seu filho fazendo xixi sentado. Que é isso, menino? As nossas costas são o primeiro lugar a sofrer as consequências da nossa indisciplina. São o primeiro lugar. Só que tem um detalhe, minha gente. A musculatura do corpo, ela é fortalecida na atividade física.
E a atividade física, quando bem orientada, ela evita as dores da velhice. Vai ficar aquele velhinho empinado, bonitinho, saudável, porque ele substituiu a massa gorda pela massa magra na hora certa, enquanto o organismo agia a favor dele. Ele fez o que tinha que fazer na hora certa. Aí ele vai envelhecer melhor, ele vai envelhecer com mais qualidade. Mas o despreparo, esse que eu falo, onde é que nós malhamos a alma, o espírito, para que a gente dê conta da vida até mesmo antes dos 40? Quando a gente começa a passar pela experiência de verem despencar os nossos sonhos. Aquilo que eu esperava que seria, não foi. E agora? O que eu faço? Como é que eu reajo diante de uma vida que não deu certo? Como é que eu dou testemunho da minha fé no momento do meu sofrimento? Qual é o fruto que eu produzo no momento em que a vida não é do jeito que eu gostaria que fosse? Qual é o fruto que eu produzo no momento em que eu tenho que conviver com os meus limites, com os limites que estão próximos? O aprimoramento do ser. Não é possível a gente dar conta da vida se nós não estivermos com o nosso ser aprimorado, esse que você não enxerga, mas que está aí dando motivos ou não para você ser quem você é. E é nesse momento que eu quero ler um texto que caiu ontem casualmente nas minhas mãos, que se chama Ostra feliz não faz pérola. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias das gastronomias. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paella, sopas. Sem defesas, são animais mansos. Seria uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras dentro das quais vivem. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção, de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Mas não era depressão, era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. Veja bem, ela não podia se livrar do grão de areia que havia invadido a sua carne, a sua casa, mas ela podia se livrar da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com seu barco, lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para sua casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma delas. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola linda. Apenas a ostra sofredora
fizera uma pérola. Ele a tomou e a deu de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras. E é verdade também para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza.